Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Desde que a pandemia se instalou e mostrou que não era uma gripezinha, desde então nós esperamos por uma vacina. E aqui no Brasil, a busca pela vacina encontrou desafios que vão além daqueles enfrentados pela própria ciência para produzir o imunizante. Aqui, a vacina enfrentou guerra política, falta de ação, falta de investimentos e planejamento, cursos anti-ciência, e tudo isso vindo, na maioria das vezes, da própria figura de Jair Bolsonaro. No último dia 17, a Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford, e com isso ofereceu uma pitada importante de esperança. Contudo, algumas incertezas permanecem. As doses ainda são poucas, o plano de imunização ainda é relativamente confuso, os suprimentos ainda são insuficientes e Jair Bolsonaro segue dando declarações típicas de um inimigo interno. Para falar sobre isso, que o nosso ponto de pauta de hoje conta com a presença da professora da Universidade Federal do Espírito Santo, enfermeira, epidemiologista e pesquisadora do CNPq, Etel Maciel. Eu sou Rafael Balbueno e nosso ponto de pauta de hoje é a vacina contra a Covid-19 no Brasil. Professora Etel, obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. Professora, como eu já mencionei, no último dia 17 a Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford. Eu queria começar lhe perguntando, a gente sabe que ainda a vacinação ainda é algo que deve ser analisado na sua complexidade. Contudo, eu queria começar a entrevista com uma perspectiva, digamos, otimista e esperançosa, já que a vacina nos sinaliza um pouco para isso. A senhora nas redes sociais mesmo comemorou bastante a aprovação pela Anvisa. Então eu queria começar lhe perguntando quais são os pontos positivos e o que nós temos a comemorar com essa decisão. O que a decisão da Anvisa significa da perspectiva otimista, da esperança? Então, Rafael, primeiro quero agradecer, é um prazer aqui estar falando com vocês. Eu fiquei muito feliz mesmo, acho que nós temos razões para comemorar, né? Temos as nossas 2 primeiras vacinas aprovadas para utilização no Brasil, ainda que nós vamos ter que falar todos os desafios que nós ainda temos pela frente, né, Rafael, para que não é o fato da gente ter aprovação, mas para que a gente tenha a vacinação de forma efetiva, né, na população brasileira, temos ainda muitos desafios. Mas é um momento a se comemorar. Nós temos a aprovação das 2 vacinas que o Brasil, e aí eu falo Brasil, né, porque tem o governo federal e o governo de São Paulo, né, que apostaram na transferência de tecnologia. Eu considero que essa foi uma aposta importante do governo, ainda que eu tenha críticas que essa tenha sido a única aposta, né? Então, assim, apostar na transferência de tecnologia e na possibilidade que nós tivéssemos aqui no Brasil a produção, ela é muito importante porque nós temos uma população muito grande e como nós ainda não sabemos qual a regularidade que nós vamos ter que tomar essa vacina, né, que administrar essa vacina, ter uma produção nacional, ela é importante porque garante os próximos passos. Então, em termos de médio e longo prazo, é muito importante essa ação. Mas no curto prazo, ela poderia esbarrar, por exemplo, no problema dessa vacina não ser aprovada nesse momento, ou de nós não termos dados, porque a vacina, na fase 3, né, nos estudos, ela podia ter algum problema, como ela de fato atrasou, mas assim, foi apostar todas as fichas numa única ação, é que eu acho que foi problemático. Felizmente, né, o governo de São Paulo também fez uma outra aposta, já que o Instituto Butantan já tem vamos dizer, uma larga colaboração com laboratórios chineses, porque a maioria dos nossos insumos farmacêuticos, eles vêm da China. E hoje o Butantan já produz
mais de 70% das vacinas que estão, né, no Programa Nacional de Imunização. Então, já há essa parceria de longa data, né? Infelizmente, Rafael, eu vou aqui falar um pouquinho mais. A pandemia revelou para nós a nossa dependência, né? Nós tivemos diria assim, um desfinanciamento da pesquisa no Brasil, em toda essa parte de produção farmacêutica, produção química, né, de insumos que são utilizados em vários medicamentos, e hoje o Brasil é dependente de muitos insumos, de doenças que a gente precisa e que são endêmicas, que a gente tem todo ano e que a gente tem números grandes. Se a pandemia ela tivesse impedido as nossas ações comerciais, né, impedido as importações, nós estaríamos numa situação muito complicada, sem ter medicamentos para tratar doenças básicas do Brasil. Então, acho que isso é muito importante a gente ressaltar, porque a pandemia revelou isso para nós, e nós precisamos mudar esse curso no Brasil, né? E a gente precisa, né, pelo menos para as doenças que nós precisamos, que nós temos no Brasil, que nós temos todos os anos números expressivos, como tuberculose, doença de Chagas, hanseníase, né, outras doenças infecciosas que a gente convive há muito tempo, há séculos. Então, nós precisamos estar mais preparados. Então, para começar isso, mas acho que a gente tem que comemorar, porque a aprovação dessas vacinas é o primeiro passo, né, Rafael? Então, acho que é importante. Então, professora, já pegando esse gancho, a senhora mencionou agora, usou o termo primeiro passo. Eu lhe pergunto, então, e o quão perto ou longe nós estamos de atingir uma vacinação que realmente vá provocar um impacto no controle da pandemia? E aí eu lhe pergunto quão longe ou quão perto e por quê? Quais são os motivos que nos fazem estar a essa distância? Nesse momento, Rafael, no 20 de janeiro, que a gente está gravando aqui, nesse momento, é importante a gente dizer isso, porque as coisas mudam tanto, e elas estão mudando uma velocidade muito mais rápida. Então, nesse momento, né, hoje, a gente não pode dizer. Por quê? Porque nós temos poucas doses no Brasil, acompanhamos aí, né, as 6 milhões de doses que foram distribuídas pelo Instituto Butantan. O Instituto Butantan tem mais 4 milhões de doses, que entrou com pedido, né, para aprovação da Anvisa. Lembrando que, como as doses não foram produzidas aqui, elas estão sendo importadas, cada lote dessa importação precisa de uma aprovação diferente. Quando nós estivermos produzindo aqui, aí isso não precisa mais. A mesma autorização, né, serve para todos os lotes. Mas nós ainda não chegamos nesse ponto, e esse é o principal problema agora. Como a gente depende dessa IFA, esse insumo farmacêutico ativo, que vem da China, e vem da China tanto para a vacina que vai ser produzida no Butantan, quanto para a vacina que vai ser produzida pela Fiocruz, a da AstraZeneca, todas as duas vêm da China, nós estamos dependentes desse envio. Assim que essa IFA chegar ao Brasil, o Instituto Butantan disse que tem condições de produzir, né, 1 milhão de doses por dia. E a Fiocruz diz que tem condições de produzir 700 mil doses por dia. Então, se essa IFA chegar aqui, eu estou falando de hoje, a gente não sabe quando, mas se ela chegar amanhã, a gente já vai poder pensar num cronograma, porque a gente vai poder saber quantas doses nós vamos ter por dia, e a gente vai poder estabelecer um cronograma, né, um pouco mais preciso, porque hoje o que está acontecendo no Brasil é que nós temos pouquíssimas doses, só para quem está nos acompanhando aqui saber, só o primeiro grupo, os grupos que compõem a primeira fase do plano de vacinação do Brasil, eles somam em torno de 15 milhões de pessoas. Significa que a gente teria que ter um pouco mais de 30 milhões de doses, que a gente sempre calcula um pouco mais,
porque há uma perda, né, quando você vai aspirar ali, o imunizante acaba tendo uma perda, então a gente sempre calcula um pouco mais. Então, só para essa primeira fase, aqueles mais prioritários que nós elegemos, trabalhadores da saúde, as pessoas com mais de 75 anos, as pessoas institucionalizadas, idosos, né, institucionalizados, e os indígenas, indígenas e ribeirinhos, mas nem vai, acho que a gente não vai conseguir nem chegar nos ribeirinhos ainda, talvez alguns indígenas em alguns estados, porque temos pouquíssimas doses. Então, imagina, a gente precisaria de ter mais ou menos 30 milhões de doses e a gente tem 6. Então, essas 6 milhões de doses, a gente tem que lembrar, né, que são 2 doses para cada pessoa. Então, 3 milhões de doses daria para imunizar 6 milhões de doses, desculpa, daria para imunizar um pouco menos de 3 milhões de pessoas. Então, esse é o tamanho do nosso problema, né? Nós teríamos que imunizar, para a gente conseguir aquela imunidade coletiva, em torno aí de 150 milhões de pessoas. Então, um pouco mais de 300 milhões de doses. É muita gente, e a gente, hoje, no dia 20, a gente não tem como dizer se nós vamos conseguir isso em 4 meses, 5 meses, porque nós dependemos dessa IFA chegar da China para que as vacinas comecem a ser produzidas aqui no Brasil. Professora, e no que esbarra a chegada dessa IFA da China? Então, Rafael, eu acho que tem vários panos de fundo, né, que nós temos acompanhado. Infelizmente, as nossas relações exteriores, né, o nosso governo, ele, desde que assumiu, adotou uma postura muito diferente dos governos anteriores, inclusive até de Michel Temer, né, vou colocar aqui, que fizeram, principalmente nos últimos anos, uma abordagem muito mais próxima e até constituíram nesse bloco dos BRICS, e tiveram uma aproximação muito grande, aproximações comerciais, aproximações de relações exteriores, né? Então, para quem está nos acompanhando, aquele bloco do BRICS é formado por Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e a África do Sul. Então, são esses 5 países que formam o BRICS. E a gente tem um banco, inclusive, né, de desenvolvimento dos BRICS. Nós temos vários acordos de cooperação, e, desde que esse governo assumiu, adotou uma postura, eu não sei nem como falaria, mas, assim, de muito ataque principalmente a China, a Índia, parceiros comerciais, inclusive, muito importantes, né? Só que o Brasil, Rafael, nessa parte de insumos farmacêuticos, o Brasil é completamente dependente da China e da Índia. O que não vem da China, vem da Índia. Então, nós somos completamente dependentes. E, nesse momento, se nós tivéssemos relações melhores, acho que esse momento de possibilidade, né, de trazer, de fazer a importação, poderia ser facilitada, mas nós estamos num momento muito ruim, né? Vimos, inclusive, a Índia, né, o primeiro-ministro da Índia se manifestando em relação a isso, inclusive porque diria, não foi logo no início, não, mas foi ali no meio do ano passado, a Índia e a África do Sul lideraram uma proposta na Organização Mundial do Comércio, né, OMC, que trazia um anseio, inclusive da comunidade científica internacional, que era o reconhecimento da pandemia, né, como problema de saúde pública que realmente é, e que as patentes, os medicamentos, as vacinas que fossem descobertos, principalmente aqueles que receberam forte financiamento de fundos públicos, que como foi a maioria das vacinas, que elas tivessem as suas patentes quebradas,
para que os países produtores, nós temos vários países produtores, Brasil seria um deles, pudessem, então, produzir as vacinas, né? Mas o Brasil, infelizmente, votou contra os países dos BRICS, votou alinhado com os países que detêm as patentes, né? E votou contra essa possibilidade. Então, hoje, nós estamos dependentes dos fabricantes. Os fabricantes que detêm a patente, eles têm um limite de produção. Nós não podemos, outros, né? A gente não pode produzir o que a gente chamaria dos genéricos, né? Aqueles que são empresas que já produzem esses medicamentos, que já têm know-how, né, experiência para isso. Poderiam produzir, mas não podem produzir por conta da proteção, né, da patente. Então, nós estamos nesse impasse. Não há condições de produção em larga escala. Nós estamos vendo, inclusive, os países desenvolvidos, cujos fabricantes não estão dando conta de entregar, né, as vacinas no tempo que todos gostariam, porque é um limite de produção, né? Então, não temos, votamos alinhados com os países que detêm a patente, sem deter nenhuma patente. Então, votamos contra nós mesmos. E agora estamos nessa situação, com relações muito ruins com esses parceiros, que sempre foram parceiros, que nós tínhamos boas relações e que somos dependentes. Então, essa é a nossa situação, que não é nada boa. Perfeito. Professora, a vacina contra a Covid-19, ela teve que lidar constantemente com um desafio, digamos assim, de ordem comunicacional. Seja pelas inúmeras fake news que circularam, seja pelos absurdos anti-ciência mencionados, ou até por informações corretas, mas que um leigo, como eu, por exemplo, não tem capacidade de compreender e de assimilar aquela informação, como, por exemplo, se tornou um debate, quase que um debate público no Brasil, a questão da eficácia da vacina. Eu lhe pergunto o quanto essa dimensão da comunicação prejudicou e prejudica o debate da vacina no Brasil. Prejudica muito. Rafael, não saberia te dizer assim, com precisão, qual é o tamanho do nosso problema em relação à comunicação, mas eu considero hoje que esse é o nosso principal desafio. Eu acho que convencer as pessoas a irem se vacinar, entender que essa é uma estratégia coletiva, não basta eu e você só irmos nos vacinar. Esse vai ser o maior desafio do Brasil, por conta do que você colocou, as mentiras que foram espalhadas, e eu também considero, e fiz, inclusive, né, uma crítica assim, à Anvisa, naquela reunião do dia 17, que fez uma reunião aberta, uma reunião técnica, muito técnica, acho que também faltou ali uma assessoria de comunicação, porque uma coisa é você fazer uma reunião para analisar, né, para que os técnicos ali analisassem, fizessem os pareceres. Né? A outra coisa é uma comunicação com a comunidade. Então, muitas informações, alguns detalhes que ficam muito confusos, e aí, como você falou, é um excesso de informação, porque quem tem quem vai fazer análise técnica sabe exatamente o peso que é dado a cada um daqueles elementos, mas para quem está ouvindo, o fato de você, por exemplo, da Anvisa pedir que rolou, inclusive, nas redes depois, a Anvisa pedir novos testes de imunogenicidade, parece que está faltando alguma coisa que não tem comprovação, o que não é verdade, né? O que eles pediram é uma complementação da informação com outro kit que existe. Então, eles querem fazer uma comparação, ter uma comparabilidade ali. Então, eu acho que isso também cria elementos para confusão, né? Mas, do outro ponto de vista, da outra parte que foi boa, assim, a publicidade que foi dada, é que
e eu entendo isso, né, assim, a necessidade dos técnicos dizerem para a sociedade que eles estavam ali num parecer técnico, e que eu entendo o propósito, né, e que não havia interferência política, inclusive eles se colocaram unanimemente, né, contrários à recomendação do tratamento precoce, inclusive dizendo que não existia tratamento para a Covid-19. Então, eu coloco isso como de grande importância daquela reunião, ainda que eu considere alguns elementos ali desnecessários, né, para a população como um todo. Mas eu acho que essas mentiras que foram circuladas, né, pelo WhatsApp, essa história de que você pode virar jacaré, que a vacina vai colocar um chip comunista, coisas assim que não tem nenhuma relação com a realidade, a gente fica até assim, às vezes é surreal, você fica assim abismado que as pessoas acreditem em algo dessa natureza, mas infelizmente são as pessoas que acreditam, que estão sendo convencidas ali, elas não têm má fé, né? Má fé tem a pessoa que está colocando aquelas informações falsas. E eu considero que enquanto a gente não tiver punições, Rafael, para essas pessoas, isso vai continuar. Quando a gente começar a punir essas pessoas que falam mentiras, que espalham isso, acho que vai ser muito pedagógico, né? Então, eu espero que essas pessoas elas respondam, né, criminalmente por isso que estão fazendo, porque é um crime contra a saúde pública, né? Perfeito. Professora, já me encaminhando para o fim, dentre as bandeiras que o presidente Bolsonaro parece não abrir mão, está a ideia de que a vacina não deverá ser obrigatória. Eu lhe pergunto como uma cientista, qual o impacto de nós termos uma vacina não obrigatória para enfrentar essa pandemia? Olha, Rafael, o impacto é que a gente permaneça nessa pandemia por muito mais tempo, enquanto os outros países vão sair. Essa questão da obrigatoriedade, ela é ultrapassada. A gente discutiu isso em 1904, entendeu? A gente não tem a nossa Constituição, nós temos o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, isso tudo já está muito bem estabelecido no Brasil. Inclusive, o próprio presidente só pode prestar serviço militar se a pessoa tiver a comprovação de toda a vacinação, porque senão você vai colocar outras pessoas em risco. Esse que é o problema, né? As pessoas precisam entender que a vacinação é uma estratégia coletiva. Se você está vacinado, imunizado, você não é fonte de infecção. E se o vírus ou a bactéria chegar até você não vai levar ele para outra pessoa, o seu organismo vai combater e você não vai transmitir. Então, isso é muito importante, é uma estratégia de saúde pública, não se trata apenas da minha saúde, é a saúde da coletividade. Então, ela tem que ser obrigatória, porque assim nós só vamos combater se nós tivermos um número grande de pessoas. Agora, nós chegamos num ponto que é tão... Eu nem sei, assim, é tão absurdo que nós estamos discutindo questões que já estão ultrapassadas e consagradas pela ciência. A gente só pode vencer através da vacinação uma doença se nós tivermos um número grande de pessoas imunizadas. Para cada doença, tem um cálculo específico que você precisa atingir. Se você não atingir, aquele vírus, aquela bactéria continua circulando ali e infectando pessoas e matando pessoas. Então, é isso, a gente tem que entender a nossa responsabilidade nisso, né? Eu tenho usado, Rafael, só para finalizar aqui, uma frase que é para que as pessoas, até que tenham acreditado, né, e que eu sempre tenho dito, assim, eu conheço pessoas da minha família, né, que às vezes recebem pelo WhatsApp alguma informação e acreditam, e a gente precisa falar, não, assim, é mentira, isso não é desse jeito. E as pessoas precisam entender que vacinar é um ato cívico, é aquilo que eu faço pelo meu país, é aquilo que eu faço pelo meu estado. Se nós não fizermos isso, nós não sairemos dessa pandemia. Então, é isso que a gente precisa entender.
e até olhar, né, Rafael, olhar para o que está acontecendo para o resto do mundo e entender até assim, olha, países ultraliberais que não têm nem sistemas de saúde públicas estão dando a vacina publicamente pelo Estado, pelo governo. Vou colocar aqui o caso dos Estados Unidos, entendeu? Por quê? Porque eles sabem que se eles não derem a vacinação gratuita e não vacinarem o maior número de pessoas, a economia não se recupera. Então, as pessoas precisam entender isso. A vacinação é aquilo que eu faço pelo coletivo. Professora, uma última e muito rápida pergunta que está ligada a isso. Eu entendo que é por aí que passa também a necessidade da vacina ser 100% coberta pelo SUS, porque houve algum momento em que o debate começou a girar, a orbitar a ideia de as empresas privadas vão imunizar. É por aí que passa também? Com certeza, Rafael. A gente tem que entender que o direito à saúde está garantido na nossa Constituição. Eu não posso ter acesso a uma vacina porque eu tenho dinheiro para pagar. Eu tenho que ter acesso à vacina porque esse é meu direito. E porque se alguém naqueles grupos prioritários, nos grupos que precisam ser vacinados, ficar sem vacinar, nós não vamos deter essa pandemia em relação aos números de doentes e aos números de mortos. Então, é muito sério o que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo. O mundo parou, a gente tem que entender isso. Não somos só nós, né? O mundo inteiro. E para finalizar, Rafael, a gente tem ouvido os discursos do diretor da Organização Mundial de Saúde, pedindo, inclusive, aos países ricos para entenderem que não adianta eles estarem vacinados se os países pobres não tiverem vacina. A gente precisa entender isso, principalmente esses vírus que fazem mutações muito rápidas. Uma mutação pode acontecer num país pobre e a gente voltar tudo na pandemia de novo, porque a nossa vacina não faz mais efeito. Então, a gente tem que entender, enquanto nós não estivermos todos protegidos, ninguém está protegido. Perfeito. Professora, eu gostaria de agradecer pela sua atenção e disponibilidade em nos atender e conversar conosco. Obrigada, Rafael. Um abraço. Certo. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da professora da Universidade Federal do Espírito Santo, enfermeira, epidemiologista e pesquisadora do CNPq, Etel Maciel. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.cedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.